Nós tínhamos uma vida simples, dependíamos quase que exclusivamente do Lanifício São Pedro, que na época os proprietários eram os Ismael Chaves Barcelos. Galópolis teve o Lanifício, no tempo que eu trabalhei, que foi de 1966 até 96, teve seus altos e baixos e tal, mas eu cheguei a trabalhar no Lanifício com 700 funcionários. Trabalhei na firma, né? E era uma coisa que eu entrei com 14 anos, né? E a gente não tinha muito estudo, nada. E me botaram a trabalhar naquilo lá, era difícil. Do que era? Era fios de seda. O Lanifício era o provedor e organizador das demandas sociais, surgidas dentro e fora da empresa. A construção de um conjunto habitacional, municiado com água e luz, alugado por um valor simbólico, garantia aos operários um ambiente confortável. E o povo de Galópolis saía da firma, trabalhava em turma, meu marido também, eu era solteiro, ele solteiro também, ia trabalhar porque eles tinham que tirar água. E não tinha aquele maquinismo de agora, que tem tudo, tinha que tirar baldes, a água. O povo ia lá e todo mundo ajudou com tijolo, tudo, o povo mesmo, né? A atração assim, principal de Galópolis, no Lanifício, né? Porque antes do Hércules Galó chegar aqui, já existia uma cooperativa, né, formada por antigos funcionários da indústria têxtil, principalmente lá da região de Esquil, e que com a vinda deles se gerou toda essa infraestrutura inicial que foi essa cooperativa, né? E depois de tantos anos nós chegamos a um outro estágio em que o próprio Lanifício se transformou novamente numa cooperativa. A grande maioria das pessoas passaram e trabalharam no Lanifício, então deixaram a sua colaboração dentro dessa história toda que o Lanifício tem. Esses italianos que vieram da região do norte da Itália, de Schio, etc., eles vieram muitos que eram da área têxtil. E especialmente os uma turma que veio aqui para a Quinta Légua, eles eram oriundos do Lanifício Rossi, da Lane Rossi, na cidade de Schio, norte da Itália. Poxa, eles chegaram aqui, eles sabiam fazer tecido. Aí, lá por 1894, eles se reuniram aqui na Quinta Légua e começaram a entabular negociações para fazer uma fábrica. Mas aí, os italianos, meio criativos e tal, se reuniram na hora de comer os pinhão e resolveram botar que tal nós mandar vir uns tear de lá, tear velho e tal. E embarcaram dois num navio ali, foram para lá e trouxeram todo mundo tinha um pouquinho de dinheirinho no bolso, trouxeram uns tear e fizeram uma casinha de madeira ali. Esses italianos que queriam fazer um lanifício, como eles conheciam o ofício, eles começaram a procurar aonde vamos fazer o lanifício. Porque não existia energia elétrica. E como é que tu vai fazer uma fábrica sem energia? E era tudo mato. Aqui era mato. Em 1894, quando eles tiveram a ideia de fazer o lanifício, aqui era mato. E aí é que entrou o Galó, mais tarde, com a comercialização, com a ampliação da empresa. E o Galó caiu na mão de um comprador só, que era o Chaves Barcelos. Em 1904, o empreendimento ganhou impulso com o dinheiro de Hércules Galó. Como propulsor da indústria têxtil na Serra Gaúcha, Hércules Galó foi responsável por colocar o município no cenário econômico do Rio Grande do Sul.
Tudo isso graças ao seu trabalho visionário ao administrar, de forma bem-sucedida, um pequeno lanifício adquirido em 1904, na localidade Vale del Profundo, transformando em indústria. O italiano injetou investimentos na modernização do lanifício. Em 1912, o grupo Chaves e Almeida e Galó concretizou o negócio. Surgia assim o Lanifício São Pedro. Após a morte de Galó, em 1921, a família Chaves Barcelos assumiu o controle acionário da empresa. Em 1913, o Lanifício aqui era um grande fornecedor de... Um dos poucos. Tinha a Rengens em Rio Grande, o Renner em Porto Alegre, a Rio Guaíba em Porto Alegre, tinha em São Paulo. Mas era uma fábrica importante, o Lanifício. E em 1913, eles tinham um grande cliente que inaugurou, era o maior atacado do Rio Grande do Sul, se chamava Chaves e Almeida, de Porto Alegre. O Hércules Galó se associou a esse grande cliente, que foi a família Chaves Barcelos de Porto Alegre. Fundaram uma empresa chamada Chaves, Irmãos e Companhia. Aí então, começou, era uma empresa limitada, já não era mais uma cooperativa. Era uma empresa limitada. Em 1979, o grupo Chaves Barcelos vendeu o Lanifício para o grupo Calil Seber, que passou a se chamar, então, Lanifício Seber S.A. Indústrias e Exportação. Se trabalhava muito para exportação, se atendia grandes confecções no país. Então, o Lanifício teve uma crise com os importados e a concorrência, etc. E não suportou o mercado e faliu. Eu me lembro na época que ainda trabalhavam aqui embaixo, antes da falência, eu morava aqui próximo, e tinha o pessoal que trabalhava aqui, depois teve aquela... antes da falência, teve aquelas manifestações de greve, e aí faliu, fechou mesmo, né? Foi aonde começou a fechar tudo e... Aí o pessoal que trabalhava no Lanifício na época, os funcionários formaram um grupo e compraram, e hoje é Cotegal, a fábrica é Cotegal, que é um grupo de novo, né? Formou a cooperativa de novo, no caso, como era antigamente. Aí os funcionários do Lanifício, eles inicialmente arrendaram a fábrica. Eles queriam preservar o próprio emprego. E também para a família Seber, era um ônus. A família Seber não queria demitir ninguém, a família Seber sempre foi muito boa para os funcionários. Em 2001, os bens da massa falida do grupo do Lanifício Seber foram a leilão. Então a Cotegal, em 2001, ela arremata toda a parte cercada da fábrica, depois comprou lá a parte da hidráulica, que acabou vendendo, mas essa parte que está cercada hoje, que vocês conhecem, ela foi arrematada num leilão e começou a caminhar pelas próprias pernas. Depois quando entrei nesse prédio aqui, que eu vi tudo abandonado aqui, só esse salão de festas aqui foi onde eu resolvi montar uma chapa para concorrer à Associação dos Moradores e batalhar junto aos órgãos públicos para comprar este prédio e voltar a ser da comunidade, né? Porque era da massa falida, aí o Moinho conquistou, arrecadou no leilão. E aí, graças a Deus, 2 anos, acho, que o Sartori comprou, na época ele era prefeito, e agora a gente está aguardando a entregar para a comunidade, né? Porque a gente tem a Associação dos Moradores aqui dentro, tem o Clube de Mães, eu estou com o telecentro ali montado, só que a infraestrutura ainda não dá, né? Tem que... A energia elétrica, ainda tem que rever tudo isso aí, né? Então a gente fica imaginando como será o dia da inauguração aqui, né? Da entrega oficial mesmo. Como é que é? Eu já coloquei mais ou menos o nome aqui, é Centro Comunitário e Cultural de Galópolis. Esse é o nome que vai ser aqui? Por enquanto eu botei esse nome, vamos ver se continua.